Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões de segunda-feira. Hoje, nosso irmão Rodrigo ele não vai poder fazer a abertura, então estou eu aqui hoje, o Rodolfo, para a gente poder passar aí mais uma segunda-feira em conjunta, né? Com os nossos estudos, com as nossas reflexões, tá? Hoje quem vai falar para a gente é a Andréia, com o tema de família, berço do amor. Aí nós vamos começar, né, fazendo uma prece, e aí eu vou passar a palavra, viu, gente? Sejam muito bem-vindos para todos que já estão chegando, e vamos aí tranquilizar o nosso pensamento, serenar o coração, pedindo ao nosso querido amigo Jesus que nos ilumine nessa noite de segunda-feira, que ele possa estar presente nos lares de todos aqueles que estejam conosco hoje, estejam eles presentes assistindo o estudo agora, ou assistindo depois, ou que estejam ligados em pensamento conosco. Agradecemos também ao nosso querido amigo Jesus, todas as inspirações, todo o apoio, todo o consolo que temos recebido. Pedimos à espiritualidade amiga também que ilumine a nossa irmã Andréia, que vai fazer o estudo para a gente hoje, e que possamos buscar, né, e aprimorar os nossos conhecimentos, trabalhando o nosso sentimento cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vou passar a palavra para a Andréia, já de uma vez. Andréia, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Já vou compartilhar também, inclusive, a sua apresentação em PowerPoint para todo mundo ver, tá? Pode ficar à vontade. Obrigada, uma boa noite, pessoal. É com prazer que estou aqui, né, fazer um estudo tão importante sobre a família. E esse título, né, a família realmente, né, tem uma missão importante, que ela vai construir esse amor, né, amor que Jesus trouxe para nós, esse amor incondicional, que ainda a gente não conquistou, mas com certeza iremos conquistar. Eu trouxe primeiramente um slide aí que vocês podem ver, que é falar para vocês que tudo que for falado sobre família hoje é todo tipo, né? Como fala aí a definição, como é a tua família, a família do termo latino, família, é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formada por pessoas solteiras, casais heterossexuais, casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. Então, aí foi tirado da Wikipédia. E é isso, gente. Família é onde nós estamos hoje, com as pessoas convivendo sob o mesmo teto e ali nos desenvolvendo como humanos. Gente, só um minutinho, parece que a gente teve um probleminha com o áudio da Andréia. Tá, deixa eu só... já tá voltando. Só um minutinho. Enquanto isso, vamos lá. Boa noite, Ricardo, Edson, Flávia, Marli, Edmeia. Sejam bem-vindos aí ao nosso estudo de hoje. A gente teve só um probleminha com o áudio da Andréia e ela já vai voltar, tá? É só porque a gente teve um probleminha de internet, ela já retorna conosco aqui. Só um minutinho. A gente está fazendo o estudo hoje, a Andréia está falando para a gente sobre... Boa noite, Márcia, também.
Ela está fazendo um estudo para a gente hoje aqui sobre família, né? Berço do amor. A gente compartilhou, né, no grupo nosso de integração do WhatsApp. Também foi compartilhado no nosso Instagram, tá? Quem puder, busca lá. Quem tiver Instagram, né? É só pesquisar lá, FECOV, que vai achar lá o logo da nossa casa, né? A logo, as informações. A gente tem a informação lá também de todas as nossas reuniões e de tudo que a gente, né, de todos os horários, tá tudo certinho lá. E aí a gente já apresentou 2 das tarefas da casa, viu? Boa noite, Yolanda, também. A gente apresentou 2 tarefas da casa, né, que é a evangelização e a mocidade. Eu não sei se a da evangelização já foi postada ainda. Mentira, a evangelização ainda não foi postada. Mas a gente já apresentou lá a nossa mocidade, e aí quem puder, né, dá um apoio pra gente lá. Tranquilo. Boa noite. Mas boa noite, tem alguém mandando boa noite com FECOV. Eu já sei quem é, que é a Mirim, mas não tem problema. Boa noite para você também. Gente, eu vou só deixar no mudo um minutinho, que eu vou tentar contato com o André aqui, para ver se a gente consegue resolver isso aqui, tá? Só um minutinho. Andréia, seja bem-vinda de volta. E eu aqui fiquei falando sozinha aí, quando eu falei, gente, acho que não tem ninguém me ouvindo. Porque... Pode compartilhar a tela para a gente de novo, por favor. Já está até configurado aqui. Boa noite, Kátia, também, que chegou aí agora para a gente. Aí, pode, já está aparecendo já. Pode só iniciar o PowerPoint. André, você estava falando para a gente, você tinha acabado, a gente parou justamente no final da leitura do texto, tá? Foi logo que você acabou de ler. Tá compartilhando aí, não? Tá sim. Todo mundo tá vendo já. Ah, porque aqui em casa que não tá. Não, mas agora pode ir, porque chegou. É um pouquinho atrasado no Facebook, é um pouquinho atrasado. Pode ir. Então, vou botar aqui de novo, gente. Tá, eu vou esperar um pouquinho, que eu estou olhando aqui no meu celular, ainda não chegou. Então, gente, eu li, né, aí o conceito de família, né, que ele é bem ampliado hoje. Nós sabemos das várias formações. E eu estava falando que esse panfleto aí, né, como é a tua família, ele é lá de Portugal. Então, aí, as famílias são de diferentes tipos e tamanhos. E lá no finalzinho, eu tinha até aumentado essa partezinha, que ela está muito pequena. Eu não vou ler de novo, senão vai atrasar, mas o que é importante é a última frasezinha lá do final, que diz assim, o que faz uma família é o amor. Então, se a família é o berço do amor, então tá tudo certo, né? Gente, me dá um retorno, por favor, agora aqui, se vocês estão ouvindo a Andréia ou não. Me parece que caiu de novo. Vocês estão ouvindo? Proteção e que precisa crescer. Torna-se autônomo,
A família é considerada o berço do amor, no sentido de ser o agrupamento mais apropriado para o seu desenvolvimento na trilha da evolução de cada ser humano que tem como destino a perfeição. O amor que existe em nós precisa amadurecer, abaixar as grades do berço, né? O berço que é a família, e se expandir para que se transforme em amor universal, que inclui todas as criaturas e coisas criadas por Deus. Então, esse amor, ele precisa estar no meio onde ele possa poder se desenvolver. E o meio mais propício é a família. Existe, né, uma coleção de livros chamada Amar é Viver em Família. E se a família é o berço do amor, vamos começar os nossos estudos hoje consultando o primeiro livro dessa coleção, que é chamado Saúde das Relações Familiares, de Alírio de Cerqueira Filho, que logo em sua introdução diz: a finalidade principal da família é aprendermos a nos amar como irmãos, nos libertando do egoísmo. Eu pus até vermelho aí, sentimento ainda extremamente arraigado em nossos corações. Então, no livro dos Espíritos, porque muitas vezes a gente não se percebe egoísta. E como o egoísmo é o pai de todos os outros sentimentos, todos os outros, né, vícios, vão dizer, ele é o início dos outros sentimentos, então nós, com certeza, temos ele dentro de nós. Muitas vezes a gente enxerga só no outro, mas nós também, né, porque estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiação. Então, com certeza, nós temos, né, o egoísmo em nós e precisamos trabalhá-lo. Qual seria a sociedade, o resultado do relaxamento, que é do Livro dos Espíritos, dos laços de família, na questão 75, um agravamento do egoísmo? Então, a família, ela é ali, né, a célula da sociedade. Relaxando seus laços, com certeza o egoísmo vai aumentar. Então, na questão 913 do Livro dos Espíritos diz: entre os vícios morais, qual o que podemos considerar radical? Aí eles colocam assim: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, gente, por que eu estou falando tanto de egoísmo, né? Porque ele impede que o amor, né, ele se constitua, amadureça. Então, na verdade, nós temos que identificá-lo nas nossas relações. E isso vai melhorar demais, porque, na verdade, quando uma pessoa na família melhora o seu egoísmo, com certeza, né, ela vai estar melhorando o resto da família, porque
um melhora, os outros também vão, né? O ambiente vai melhorar. E isso é muito importante a gente ter essa noção do egoísmo, como é importante a gente saber disso. Então, não são só os espíritos que falam que o egoísmo. Olha para você ver a Madre Teresa, né? O egoísmo é a raiz de todos os males, é o egoísmo. O Dalai Lama diz, o egoísmo causa, diz, a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. E o grande egoísmo da humanidade é a soma de pequenos egoísmos de cada um de nós. Emmanuel. Todos nós colaboramos com isso. Quanto nós não melhorarmos, a sociedade não vai melhorar, porque quem compõe a sociedade somos nós. E nós temos muitos exemplos, né? Hoje, aí, com a pandemia, o que está acontecendo, a gente olha o noticiário e vê, né? Um tanto de exemplos aí desse egoísmo, né? Desse não querer, não pensar no outro. Então, nós temos que cuidar disso. O egoísmo é descrito como uma das mais terríveis enfermidades da alma e o maior obstáculo ao melhoramento social. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Emmanuel, Paris, 1861, está escrito, ele disse, né? O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. O egoísmo traz a ilusão de que o individual é mais importante que o coletivo, quando, na verdade, só traz solidão e isolamento. Com certeza, né? Não deve ser bom, não é bom ficar perto de uma pessoa muito egoísta. Nós nos afastamos. E as pessoas se afastam se a gente está numa fase egoísta, né? Então, querer tudo para si, né? Ser egoísta, com certeza não é a melhor pedida, né? E nós estamos aqui nessa luta para evoluir, então vamos exercitar aí, né? A caridade, que a caridade vai nos ajudar a vencer o nosso egoísmo. Então, eu trago de novo, né, a definição que estava acima. A finalidade principal da família é aprendermos a nos amar como irmãos, nos libertarmos do egoísmo, sentimento ainda extremamente arraigado em nossos corações. Então, vamos refletir um pouquinho se temos egoísmo arraigado em nós. Será que temos mesmo um egoísmo muito grande ou pequeno? Então, eu achei um texto que chama Egocêntrico, Verdades que Todo Mundo Deveria Saber, escrito por S.B. Coaching. Então, eu peguei alguns fragmentos, não peguei o texto todo, só para a gente perceber, né, o quanto que é importante nós estarmos avaliando, observando, nos observando e percebendo. Muitas pessoas apresentam comportamentos típicos de egocêntricos, mas não percebem que são assim. Há casos em que elas se perguntam por que as pessoas se afastam ou por que as coisas estão dando errado, mas normalmente o egocêntrico chega à conclusão de que a culpa não pode ser dele. Essas atitudes ficam enraizadas
por tanto tempo que se tornam normais para o próprio indivíduo, como se fossem conceitos ou crenças. Então, gente, na verdade, aí é o que muitas vezes acontece conosco. Nós não percebemos, mas nas pequenas atitudes nós apresentamos requisitos de egocentrismo, requisitos de egoísmo. Muitas vezes a gente nós trazemos sentimentos que nós encobrimos, né? A gente encobre, mas por dentro nós sentimos. Então, cada um tem que fazer sua autoavaliação. E aí, eu trouxe do mesmo texto algumas características que a gente encontra em nós, né? Que somos ainda egoístas, e que é legal da gente ler e refletir. Então, eu pensei assim, eu vou ler e cada um faça a sua própria avaliação aí, né, sobre como que está aí esse egoísmo. Então, uma pessoa egocêntrica não possui empatia, ou seja, não se coloca no lugar do outro e não ajuda as pessoas. Necessidade de se sentir o centro das atenções. Não reconhece os próprios erros e sempre coloca a culpa em alguém. Se preocupar excessivamente com a própria imagem. Necessidade de aprovação e de elogios constantes. Dificuldades para ouvir e aceitar as opiniões de outras pessoas. Se considerar superior aos demais e utilizar suas qualidades para rebaixá-los. Dificuldades para trabalhar em equipe, ter hábito de mandar nas pessoas, necessidade de controle, não aceitar contrariedades, evita sair de situações que já domina ou tentar coisas novas. Aí eu pus aí que eu achei essa imagem que está aí no cantinho, que está escrita assim: não é que eu seja egoísta, é que tem coisas na vida que são individuais. Uma caixa de bis, por exemplo, né? Então é só, né? A gente realmente tem hora que a gente quer as coisas só para a gente. E isso aí não é vergonha para ninguém. A gente ainda está em desenvolvimento, né? Das nossas virtudes, e não adianta a gente falar assim: amanhã eu vou acordar perfeito. Não adianta, gente. É só vivendo, trabalhando as relações que a gente vai se modificando com o passar do tempo. Ter pouquíssimos amigos também. Necessidade de falar continuamente das suas vitórias. Se considerar superior aos demais e utilizar suas qualidades para rebaixá-lo. Dificuldades para trabalhar em equipe. Ter hábito de mandar nas pessoas. Necessidade de controle. Não aceitar contrariedades. Evita sair de situações que já dominam ou tentar coisas novas. Eu já falei. Também essa aqui eu já falei. Então, o egoísta é isso aí, ó. Eu sei de tudo, eu quero, eu mando, eu preciso. Então, vale também uma auto-reflexão nesse caso, se essas expressões são frequentes no seu vocabulário. Talvez seja o momento de repensar alguns dos seus comportamentos. Então, tem algumas frases que são típicas. Por exemplo, você sabe com quem você está falando? O problema não é meu, não sou pago para isso. A sua opinião não faz diferença para mim. As coisas são assim porque eu quero. Eu quero que você faça do meu jeito. Eu não preciso de você, tenho tudo o que preciso. Você nunca vai conseguir.
E terminando, se você não fizer isso, eu não falo mais com você. Quem manda aqui sou eu, e você vai me obedecer. Ninguém quer saber a sua opinião. Nada dá certo para mim e a culpa é sua ou de vocês. Eu sabia que você não ia conseguir, ainda mais que não fez como eu falei. E aí? Vocês observaram? Tem alguma coisa que é seu? Então, gente, aqui, ó, ele termina assim: como saber se você é egocêntrico? E aí é o final do texto, tá? Concluindo, se você quer descobrir se é egocêntrico, saiba que existem diversos. O reconhecimento desses comportamentos, no entanto, começa com o autoconhecimento. Para melhorar em qualquer aspecto de sua vida, é preciso refletir sobre suas atitudes e ideias. Pensar de maneira crítica sobre si mesmo pode ser um desafio para o egocêntrico. No entanto, né? Ele pode ser um desafio. Portanto, se você não consegue pensar em nenhum aspecto que precisa melhorar em você, esse já é um sinal. Pense criticamente nas suas conversas, relacionamentos e o tratamento que você oferece às pessoas. Procure identificar se você ficou centrado apenas nos seus pensamentos, se demonstrou capacidade de ouvir e se você tem empatia pelo interlocutor. Então, gente, isso, né? Isso é só uma análise para que a gente perceba o quanto que a gente ainda tem que melhorar. Eu fazendo, né, esse estudo, eu realmente, né, é como fala, né, a gente faz porque a gente está precisando, e eu encontrei vários pontos das minhas atitudes, pequenas coisas que eu preciso, que eu percebi, né, deve ter muito mais, né, que eu preciso melhorar, mas é o começo, né, quando a gente começa a se observar, e não só observar o outro, né? Porque quando a gente lê essas coisas aqui, essas frases, essas falas, a gente lembra de um tanto de pessoa, não é mesmo? Eu lembrei de um tanto de gente. Mas não é a questão, não é o outro que você tem que avaliar, é avaliar a si mesmo. Vai aí uma reflexão, né, sobre o egoísmo. Temos egoísmo arraigado em nós? Para trabalharmos o egoísmo, temos que nos reconhecer, saber quando e em quais situações estamos sendo egoístas. Quando fazemos essa autoavaliação, percebemos o quanto é importante a convivência com as outras pessoas, para trabalharmos sentimentos negativos, como o egoísmo, que ainda estão entre nós, mesmo que não admitamos. A família é o melhor lugar que vamos trabalhar todos os nossos sentimentos contrários ao amor, sentimentos que nos impedem de sermos verdadeiramente felizes. Então, até aí, né, a gente tem aí essas ferramentas, tem o coach, né, você pode estar indo fazer um tratamento psicológico, né, hoje em dia está muito, assim, as pessoas já não acham, né, que perdeu-se o preconceito com isso, né, então, mas a gente tem a doutrina ao nosso favor. É o Espiritismo, que nos apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então, essa informação é muito importante para nós, porque o que acontece? É na família que a gente vai resolver os nossos problemas. Há um planejamento
antes de reencarnarmos, que foi minuciosamente feito para que possamos, de alguma maneira, caminharmos, para que, de alguma maneira, possamos evoluir mais um pouco nessa reencarnação. Porque a gente tem que ter a percepção que é tudo, a gente não conquista a perfeição de uma hora para outra. É vivendo, é fazendo, focando, tendo vontade que a gente vai conquistar esta evolução, né? Então, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Né? Se a gente não gerencia nem 5 e 10 criaturas da nossa família que nós vivemos em casa, como que vamos gerenciar as pessoas do mundo que encontramos por aí? Então, é investir mesmo na família. É aqui que a gente vai encontrar o que devemos melhorar. Então, a organização da família, ela acontece. E tem uma pergunta, né, no Consolador, que diz o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar, a resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços se encontram todos aqueles que contrariam no além o compromisso de desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Antes do retorno para a experiência no plano físico, nosso espírito em oração roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho do próprio reajuste. Como a gente ouve por aí, a fila é grande e a gente pede para reencarnar. E muitas vezes, no estágio que estamos, participamos até do planejamento da nossa reencarnação. A gente tem consciência, mas como a gente chega aqui e esquece, desses combinados, vamos dizer, esquece entre aspas, porque está na nossa consciência, aí às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente pretendia. Então, esse acordar é muito importante e o Espiritismo nos faz perceber essa importância de estarmos alertas. A gente tem que estar agindo e não reagindo às situações da nossa vida. Então, isso é importantíssimo. Nós viemos aqui para servir e não sermos servidos, porque ao servir, nós estamos evoluindo. Então, essa gravura que eu trouxe nesse slide, que é o Centro de Planejamento Reencarnatório do Nosso Lar. Olha como que, quantos espíritos estão ali para fazer esse planejamento, que ele é minucioso. São planejados num nível superior às encarnações individuais, pela sua interferência nos destinos de uma coletividade, suas particularidades merecem a atenção de espíritos mais elevados. Então, cada um foi estudado, cada espírito foi observado que ele precisaria nessa reencarnação que estamos e em todas que já passamos, para que a gente consiga sair dessa reencarnação. Eu falei, venci, conseguir a maioria dos objetivos. E essa consciência é muito importante. Aí eu gosto muito dessa
dessa gravura, ela mostra aí, né, que o espírito está participando da escolha do seu corpo, como que ele vai ser. Então, mostra aí que podemos sim participar. E ele está escolhendo um corpo onde ele vai poder evoluir muito. Olha aí, corpo, né, que tem uma deficiência, e aí de cor, né, pessoa negra, que tem muitos preconceitos, como a gente está vendo aí no mundo. Então, ele está escolhendo uma prova difícil. E muitas vezes a gente escolhe as provas difíceis. E é com elas que nós evoluímos mais rápido. Então, nós temos que pôr mãos à obra e aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. Fase preparatória. O reencarnante planejado, o processo de planejamento consiste em definir e organizar como será a estada na Terra, a convivência junto aos outros, o corpo que lhe servirá de instrumento e seu ambiente. Escolha dos futuros pais e familiares. Estabelecimento do programa. Prévia escolha, determinação do sexo. Depende da prova ou expiação que se deve passar. Definição do tipo de reencarnação compulsória ou livre escolha. Provacional, expiatória, sacrificial ou missionária. Então, tudo tem um objetivo. E cada detalhe, ele é escolhido para que a pessoa possa realmente estar ali e possa... Ninguém tem uma cruz maior do que ela pode carregar. Isso a gente tem que saber. Tudo que nós temos que passar são coisas que nós damos conta. Então, é também importante que saibamos que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Independentemente de quem fez o planejamento, não há garantias de que ele será cumprido, total ou parcialmente. O planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio e do nível de evolução moral e intelectual do reencarnante. Enfim, os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, pois diversas são as necessidades humanas. Gente, planejamento é planejamento. Na escola a gente faz planejamento de tudo, mas com certeza os planejamentos eles são modificados na hora que estão sendo aplicados. Às vezes eu planejo alguma coisa que não chama a atenção das crianças. Aí o que eu faço? Eu tenho que redirecionar o planejamento. Eu vou ficar fazendo aquilo que não deu certo, que não foi planejado, mas não deu certo naquele momento. Então, não foi planejado não quer dizer que vai ser cumprida à risca, porque nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes a gente cria outras situações que vão ter os mesmos efeitos. Uma família que era para ter sido aquela, mas houve alguns problemas, alguns desentendimentos, formam-se outras famílias. Mas, com certeza, nas outras famílias, a programação está acontecendo, os objetivos estão acontecendo. Porque vocês já ouviram falar que a gente atrai novamente pessoas que eram parecidas com aquelas que a gente estava? Porque ali que é a nossa tarefa de enfrentar aquelas dificuldades que estão ali. Então, é a fé que entra aí, né? Estamos no lugar
certo. Nada acontece por acaso. E nós temos que estar sempre atentos. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar nesse momento? Então, é nesse sentido. E na família, quando você tem o planejamento espiritual, tem o passado, questões singulares, no futuro, necessidades evolutivas gerais. Aí, no presente, o que acontece? Todo mundo vai ter o livre-arbítrio para decidir se vai ou não estar nessa programação que está em nós, né? Porque o esquecimento nosso, ele é do tempo presente, mas ele está na nossa consciência. Nós sabemos lá no fundo o que a gente veio fazer aqui. Só precisamos prestar atenção em nós, né? Que às vezes a gente se distrai com as coisas do mundo. E essa distração faz com que a gente atrase aí a nossa caminhada, né? A gente fica distraído. Então, a gente tem que estar mais... Quais são... que cada coisa está ali naquele momento, o que eu tenho que fazer, que esse problema surgiu, como que vou resolvê-lo, se tem solução agora ou não, ou é a longo prazo, é isso. Nós temos as pessoas da nossa família são aquelas que nós devemos estar nos relacionando. Então, no próximo slide aí está escrito assim: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Então, gente, na verdade, o esquecimento do que fomos é uma dádiva de Deus para nós. Realmente é aí que está o grande aprendizado, né? Porque se a gente lembrasse, a gente não conseguiria perdoar, porque ainda a gente tem uma dificuldade muito grande em perdoar. Então é preciso que a gente venha, esqueça e reconstrua aquela relação para que no futuro, na hora que a gente estiver no plano espiritual e a gente souber novamente, né, vir as recordações, a gente possa já ter perdoado e visto que a pessoa, e nós também, né, melhoramos e estamos caminhando, né, para a nossa evolução. Andréia, tem uma pergunta aqui que a Mirinha postou para a gente aqui como a própria página, né? Mas ela postou para a gente aqui, ó. Andréia, como pais e familiares podem ajudar o espírito reencarnante desde o início da gravidez? Essa condição que nós temos de saber, né, através do espiritismo, que houve um planejamento para esse espírito reencarnante estar no meio de nós, e nós, como pais, os parentes, vamos auxiliá-lo a não ter medo de estar reencarnando, porque muitas vezes o espírito tem medo, porque ele reconhece ali aquela pessoa que eles bom passado, uma vida passada boa, e é um resgate, muitas vezes. E aí eu estava lendo, eu vi umas palestras da Sheila, e ela fala que a maioria dos abortos é porque o espírito desiste de enfrentar a prova, ele sente medo, então ele desiste. Então, nós que temos esse conhecimento, é extremamente importante. No nosso centro tem o trabalho com as gestantes, que muitas vezes não tem esse
conhecimento, o quanto é importante fazer esse trabalho desde a concepção. Já existe o trabalho desde quando o casal, né, já existem trabalhos, está pensando em ter um filho. Eles não estão grávidos ainda e já estão num trabalho de reconhecimento, de espírito. Então, é muito importante esse conhecimento para nós atualmente. Existem muitas pessoas fazendo o trabalho nessa área. E nós, como temos nossa família, temos as pessoas que estão grávidas, estão esperando filhos, nós podemos ajudar muito essas pessoas. Né? Por exemplo, eu não vou ter mais filhos nesta vida, mas eu tenho uma sobrinha, eu tenho um parente, eu tenho uma amiga que eu posso estar ali junto. Né? Muitas vezes, mesmo orando por aquele espírito que está para reencarnar. Então, é muito importante. O conhecimento espírita nos traz uma nova era, um ampliar de olhar. Né? É como a gente abrisse a mente para a nossa vida, né? Aqui na Terra. Quando a gente fala assim, somos eternos, aqui é só um pedacinho da nossa vida eterna, só que muitas vezes a gente não vive isso. A gente tem que começar a viver isso e saber que a gente tem que fazer bem feito esse pedacinho, que desse pedacinho vai ter outro pedacinho, outra reencarnação que vai ser melhor do que essa. Então, essa percepção que a gente não está aqui a recreio, né? A gente não está aqui para recrear, para passear, para divertir. Estamos aqui para aprender. A Terra é uma escola. E eu falo que a família é a sala de aula. Nós temos as famílias como nossa sala de aula, compondo aí a Terra, né? Compondo aí essa imensidão de escolas, né? Que temos aí. E respondi? Você quer completar? Não, é só porque a gente teve uma outra pergunta. A Marli postou para a gente aqui, perguntando o seguinte: quando não se consegue perdoar, estamos sendo egoístas? Essa pergunta, porque todo sentimento, né, que não são virtudes, né? O perdão é uma virtude. A gente não consegue perdoar porque ainda a gente não compreendeu que o outro ele está ainda, na verdade, numa caminhada que ele não despertou, né? Algo que ele faz, mas ele ainda não despertou para que não faça aquilo que nos magoou, que fez de errado, que nos prejudicou. Quando a gente entende o outro, que a caminhada dele é diferente da nossa, que nós já fomos daquela maneira, porque para a gente estar aqui hoje, no mundo de provas e expiações, com certeza, nas outras encarnações, nós não fizemos coisas muito boas, não é mesmo? Então, na verdade, a indulgência nos ajuda a perdoar, né? E essa questão do egoísmo parte da gente se colocar, o egoísta, muitas vezes, ele se sente vítima, né, da situação. Ele nunca acha que ele tem culpa ali. E, na verdade, muitas vezes a gente faz parte daquela... Eu não sei, sabe, Marli, qual que foi a situação, o que aconteceu, mas... com certeza, o entendimento, a compreensão do outro vai nos ajudar a melhorar. E o egoísmo, o egoísmo, quando a gente trabalha nosso egoísmo, a gente consegue ir trabalhando as outras coisas, né? As outras virtudes, que perdão é uma virtude que
nós temos que trabalhar muito. Só através do perdão que a gente vai conseguir ser feliz, porque a gente está no mundo de provas e expiações, as pessoas vão fazer coisas que a gente não aprova, e muitas vezes vão realmente coisas que vão fazer mal para a gente, né? E a gente vai ter que conviver com isso, e a gente não pode guardar mágoa, porque a mágoa realmente vai fazer mal para quem? É para a pessoa que fez ou para nós? Sempre a gente faz essa pergunta, né? O que faz a mágoa? A mágoa vai ser prejudicial a nós, primeiramente. Então, nós temos que trabalhar esses sentimentos. O próximo item que eu trouxe aí foi do capítulo 14, o item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então, quando há um planejamento, com certeza, igual eu estava lendo, a maioria das pessoas são pessoas que a gente tem afinidade, mas não são todas. Senão, a gente ficava lá no plano espiritual, né? Porque o objetivo é que a gente refaça as relações. Enquanto tiver alguém que a gente não se reconciliou, aí ainda estamos presos nas relações mal trabalhadas no passado. Então, nós temos que nos libertar. E essa libertação se faz dentro da família, reconstruindo as relações que foram desgastadas em outras reencarnações. Isso tem que estar bem claro para a gente, porque quando a gente fala que ama todo mundo igual, e não é verdade. A gente está aprendendo a amar todo mundo igual, porque isso é um aprendizado. Então, a aceitação do outro, com todos os seus defeitos, é importantíssimo, porque nós também temos defeitos. E muitas vezes os defeitos dos outros são aqueles que nós guardamos bem escondidinho, porque a gente também projeta, né, nossos defeitos. O outro serve para isso, para a gente nos enxergar através deles. Então, a gente não evolui sozinhos. A gente precisa do outro para evoluir, mas a gente só consegue evoluir, a gente não evolui o outro. Isso é o papel dele, né? Muitas vezes a gente quer que o outro evolui à força, e isso não é possível. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. Isso acontece demais, né? A gente encontra as pessoas, e a gente tem uma afinidade muito grande por essas pessoas que são as nossos amigos, e os nossos irmãos, as pessoas que são da nossa família, a gente não tem essa afinidade toda que a gente tem com certas pessoas. E é isso, né? Mas a gente está na família para que a gente estabeleça essa relação aí. A gente fica afinado com essas pessoas que são... Por isso que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente foge um pouco disso. A gente foge da família. A gente não estabelece relações. Às vezes a pessoa está em casa e ela
cada um no seu canto, cada um com sua televisão no quarto, e aí perdendo tempo, né? A família está ali, a gente olha assim, está tranquilo, mas não está cumprindo o seu papel, que são os relacionamentos ali, né? De estar junto, de estar trocando, de estar se aceitando. E eu trago Joana de Ângeles, do livro Dimensões da Verdade, capítulo 11, né? A Joana, ela traz muitas coisas boas, muitas verdades, e muitas reflexões para nós. Então, ela, nesse livro, ela fala assim, por que eu esqueci? Se em ignorância quanto ao mal que te hajam feito, eles, os teus familiares, te sentes incapaz de fitá-los, entendê-los, ajudá-los e amá-los, oferecendo-lhes compreensão e simpatia, como te portarias se na filha revel identificasse antiga companheira que o adultério arrastou, no irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu, no pai ou mãe, no filho ou no outro parente, o arquiteto da tua ruína, vítima da sua sandice. Então, na verdade, né, a gente não consegue nem ainda, né, suportar aquela pessoa que a gente não tem. A pessoa, às vezes, nem fez nada para a gente, ela está se esforçando ali para te estar junto de você, te agradar, e você não suporta a pessoa. É um sentimento que você percebe, não sei se vocês já perceberam, que é um sentimento que você não sabe de onde vem. Mas com o Espiritismo a gente sabe de onde vem, né? Então, é o nosso esforço em estar ali reconciliando com aquela pessoa, aceitando o esforço dela e fazendo o nosso esforço de estabelecer os vínculos, né? E é muito importante a questão do esquecimento. Muita gente quer saber o que foi no passado, por que essa pessoa é assim, assado, o que ela fez com ela, e isso não é objetivo. A regressão, ela tem limites. E quando você quebra, né, a lei aí da regressão, você quer saber coisas que não vão te ajudar, porque a ideia é você esquecer. Você vai lá e quer lembrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente nem tem que estar fazendo especulações, a gente tem que trabalhar o nosso sentimento, para que isso, numa próxima reencarnação, venha mais ameno. E aí vai diluindo, de acordo com o tempo, o seu trabalho, ali as percepções. Então, essa questão das relações, ela tem que ser trabalhada o tempo todo, né? E a Joana traz para nós que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver sublimes conteúdos psíquicos que jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberar e sublimar-se. Então, a gente já traz conteúdos importantíssimos psíquicos que só no lar, na convivência ali, que a gente vai conseguir trabalhá-los, pôr para fora. São as sementes, né, que a gente já tem em nós, adormecidas, que nós vamos trabalhando, né, para que elas virem, né, uma linda árvore de virtudes. Joana traz isso muito bonito, né? A escrita dela é muito bonita e fala lá no coração, eu gosto muito dela.
A melhor escola. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão para o mundo, né? Mas somente o lar pode edificar o homem. Então, na verdade, olha que a família, o lar, ela tem uma importância muito grande. E o nosso esforço tem que ser imenso aí para edificar esse lar. Então, quais são as funções da família, né? Ali foi Almeida Gerri, ali está, né? Quem fez família e frente e verso. Então, a família tem a função nutritiva. O que seria isso? Proteção, alimento, afeto, educação, espiritualidade, instrução. Então, os espíritos, né, na questão 208 e 209, diz que os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. E a normativa, que é orientação, responsabilidades, disciplina, respeito, regras, autonomia e limites. Então, na esperança de que os seus conselhos encaminhem por melhor senda. Então, a função da família, porque o ser humano ainda precisa dessa proteção aí, do alimento, da educação, do afeto, né, da espiritualidade, da instrução. E ali na família são construídas, né, as normativas, a responsabilidade, a disciplina muito importante, o respeito entre todos ali e a autonomia. Então, essas são as funções, né, muito importantes. E o Chico vem falar para nós que o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. E na família nós temos que ter muita paciência, né? Essa virtude, ela é desenvolvida na família. E Chico Xavier vem trazendo isso com uma simplicidade muito grande, né? Porque amar sem crítica é uma coisa, assim, difícil demais. O tempo todo você chama a atenção do outro, o tempo todo o outro te incomoda de alguma forma, pelo menos é o que eu sinto, né? Muitas vezes eu deixo de falar porque eu sei que não adianta, está me incomodando, mas é porque eu ainda me incomodo com as coisas. E essa amar sem criticar é muito difícil. E aí, Maria Teresa vem falando para a gente, né? Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Então, vá para casa, porque às vezes a gente fica fazendo muita caridade fora de casa e esquece da nossa família, que está precisando de atenção. E como ela precisa de tanta atenção, a gente às vezes, né, para fugir daqueles relacionamentos que são difíceis lá dentro, a gente fica fazendo muita caridade fora de casa. E, na verdade, nós temos que olhar para dentro do nosso lar. A caridade começa dentro do nosso lar. Então, essa frase de Maria Teresa é até muito famosa, e nós temos que pensar nisso, estar mais presentes no nosso lar, construindo coisas ali, fazer caridade com quem está lá dentro, né? Não sair sozinho lá para a caridade,
deixando lá, né, desprovido da sua presença. Então, o cuidado, né? A pandemia nos mostra muito isso, né? Relações que estavam descuidadas, porque a vida de trabalhar fora, a vida de essa correria do dia a dia, com certeza a gente mal vê as pessoas que estão ali na sua casa, né? Os encontros são rápidos. Aí a pandemia te põe dentro de casa e te mostra que ali você tem que desenvolver as relações que já estavam ali acostumadas a não ser desenvolvidas, eu acho, né? E é muito interessante. A gente tem que ver que essa pandemia o que ela está fazendo para a gente de positivo. E para mim foi isso. Eu comecei a perceber várias coisas que em casa eu não estava observando e não estava construindo com as pessoas que moram aqui, e está sendo um aprendizado ficar aqui mais tempo dentro de casa. Para quem trabalha fora, né? Então, realmente é uma construção e é uma oportunidade de dentro de casa, construindo isso. E eu estou sem saber a hora. Quantas horas? Já deu, inclusive, já são 9h04. Então, esse é o último slide, tá bom? Beleza. Em casa, fortaleça os laços e construa a paz. E eu deixo aí, né, Jesus, no último slide, porque o culto do evangelho, do seu evangelho no lar, aperfeiçoou o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Então, hoje é 7 de setembro e isso me chamou muita atenção, né, essa gravura aí. As matas, ali o céu meio amarelado da bandeira do Brasil. E muito foi falado, né, nos nossos grupos sobre Brasil, a pátria do Evangelho, né, coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós que fazemos parte dessa construção dessa pátria do Evangelho, por ser uma nação que tem o maior número de espíritas, né, do mundo. Então, nós temos que fazer nosso papel aí, e é essa construção dessa doutrina aí. Então, eu encerro aqui. Na verdade, foi a primeira vez que eu falei, né, assim, live, né? Tá bom, para tu ter a primeira vez. E assim, é muito difícil falar sem enxergar as pessoas, porque quando a gente fala enxergando, a gente vê os olhos, a gente vê as expressões, e isso é muito importante. Mas são novos tempos, né? Falar para vocês que eu aprendi muito fazendo essa palestra, esse estudo, né? Não falo que é uma palestra, é um estudo. E queria agradecer a vocês por ter me proporcionado esses momentos. Muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. A gente agradece a Andréia, né, pela disponibilidade, né? Preparou o estudo para a gente aí com muito carinho. A gente vai agradecer também a todo mundo que participou, né, gente? Todo mundo aí, a gente viu pessoal, né, que tenha comentado no chat ou não, a gente acompanha aqui também quem está assistindo, né, quem está com a gente aqui, a gente consegue ver. A gente vai agradecer também, né, a presença de todo mundo que esteve aqui, as participações Depois também. Eu vou olhar esses comentários, é muito difícil, né, a gente nem sabe dos comentários que estão fazendo. Obrigada por você ter falado algumas perguntas que surgiram, mas é diferente, viu, gente? Falar não, assim, sem problema. para a tela.
Gente, obrigado por participar, né? Obrigado para todo mundo aí, mais uma vez, que participou com a gente, que esteve junto aí. Andréia, obrigado pela disponibilidade. Para a gente encerrar, vou fazer uma prece bem rapidinho aqui, tá? Que a gente extrapolou um pouquinho do nosso tempo, nada que seja muito. Mas a gente vai fazer a prece para a gente encerrar a nossa reunião de hoje. Vamos lá. Querido amigo Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome em busca de um aprendizado maior sobre esse tema da família, que é tão importante na construção do planeta de regeneração que estamos almejando. Agradecemos, querido amigo, todo o apoio, todas as luzes que foram emanadas nos lares representados aqui hoje. Pedimos, querido amigo, que ilumine a nossa caminhada, que nos ilumine nessa semana que está se iniciando hoje, que ilumine também, Senhor, o nosso país, que possamos ser dignos desse título de coração do mundo e pátria do Evangelho. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo que temos e pedimos que esteja conosco, não somente hoje, mas por todo sempre. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, Andréia. E até semana que vem para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, gente.